Nosso Senhor diz no Evangelho, a continuação do Evangelho de ontem, estamos lendo o capítulo 15 de São João. Ele diz: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Só esta afirmação é tão grandiosa que nos deveria causar um espanto. Porque ele está dizendo que ele dedica a nós o mesmo amor qualitativo que o Pai lhe dedica por toda a eternidade. Ele nos torna objetos do amor do Pai, através dele, fazendo-nos de nós objetos do seu amor. Ou seja, este imenso amor de Deus é derramado com exuberância sobre cada um de nós, sem medida, sem nenhum tipo de restrição. Ora, a diferença é que o Pai ama o Filho porque o Filho é a sua imagem. Portanto, o Filho é infinitamente bom e digno de ser amado. Mas, no nosso caso, Ele não nos ama porque nós somos bons. É o contrário, é o seu amor que nos torna bons, que nos torna gratos diante dos seus olhos, que nos torna apresentáveis, que nos torna dignos. É o seu amor que nos dignifica. Assim, por exemplo, como uma pessoa qualquer que fosse objeto de amor de uma grande rainha, de repente se tornaria alguém importante, conhecido, porque ele é o que é amado com predileção pela rainha. Ela o ama. Do mesmo modo, o amor de Deus se derrama gratuitamente sobre as nossas almas para nos tornar agradáveis para Ele. Portanto, a base e o fundamento pelo qual nós nos tornamos agradáveis a Deus é o amor dEle, é a graça dEle, é a bondade dEle. Ele nos ama, Ele escolheu nos amar. Mas Ele continua: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ele havia falado antes: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Depois ele diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes. E agora ele diz: permanecei no meu amor. São 3 degraus que descrevem, por assim dizer, as 3 fases iniciais da vida de oração. Quando uma pessoa começa a rezar, ela faz um primeiro esforço para permanecer em Cristo. Ou seja, ela está sendo atraída por 1001 distrações, então ela volta para Cristo. Ela quer permanecer nele. É a primeira luta. Quando a pessoa se firma na oração, então Deus começa a iluminar o seu intelecto pela fé. E a luz da fé vai se tornando cada vez maior. Então vem o segundo degrau. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras
permanecerem em vós, pedi o que quiserdes. E esta palavra, diz no São Paulo, é a palavra da fé. Ou seja, é quando as realidades sobrenaturais começam a se tornar para nós reais, íntimas, começam a arder no nosso coração. Mas ainda a oração nessa fase tem muito com que pelejar, porque a semente brota e o que acontece é que depois ela é sufocada porque ela brota em cima de pedra. A meditação, ela vai aprofundando cada vez mais a fé em nós. Mas é preciso perseverar por muito tempo, fazendo atos de fé, sem sentir nada, sem perceber quase nada, simplesmente crendo. Então a fé produz a caridade. A fé produz ágape, a fé produz amor, é o terceiro degrau, aquilo que os santos chamam de oração afetiva. Que quando você começa a meditar e o amor de Deus começa a brotar dentro de você, não porque você está produzindo esse amor, mas porque a própria graça divina produz esse amor em nós, já que Deus é infinitamente bom e Ele é digno de ser amado. Então nós o percebemos assim, como bom e como amável. Quando a oração afetiva, que não é oração sentimental, afetos não são sentimentos na linguagem espiritual. Afetos são atos de vontade pelo qual a nossa vontade se une a Deus. E nós, por assim dizer, o queremos com todo o nosso coração, intensamente. Quando a oração afetiva começa a fluir no nosso coração, então é a hora de permanecer no amor. Nós temos que permanecer no afeto, ou seja, morar nesse amor, porque o que Deus vai fazer é que esse amor cada vez se torne mais simples, cada vez se torne mais único. Então você entra na oração e um único ato de amor é capaz de alimentar a sua oração por meia hora, por uma hora. Por quê? Porque Deus te conduziu à simplificação no amor e te fez permanecer no amor dele. Este é o terceiro degrau. Permanecer no amor de Cristo. Mas alguém vai dizer, como é que nós fazemos para chegar aí? Porque acima disso, só os graus místicos de oração. Recolhimento infuso, oração de quietude, etc. Vem depois disso. Ora, Jesus diz, logo em seguida, se guardardes os meus mandamentos, e nós já sabemos que os mandamentos a que se refere são a fé e a caridade, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então o que ele está dizendo é, perseverem na fé e na caridade, perseverem na oração. Porque se vocês perseverarem na oração, se vocês guardarem os meus 2 mandamentos, se vocês observarem, a palavra guardar aqui tem muito a ver com observar, com vigiar, com executar algo zelosamente, com cuidado, assim como um guarda tem que guardar um monumento precioso. Então, se vocês guardarem os meus mandamentos, ou seja, se vocês perseverarem na vida de oração assim, certamente vocês vão permanecer no meu amor. Vocês chegarão à oração de simplicidade. Vocês vão chegar àquela oração afetiva que vai se simplificar a tal ponto
que um único olhar amoroso os sustentará durante muito tempo na oração. E conclui Jesus: eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Aqui a palavra alegria é a palavra grega hara. É uma palavra muito curiosa, porque ela guarda alguma solidariedade com a palavra haris, que é a palavra graça, que está na base da palavra carisma, haris, caris, carisma. E aqui ela significa alegria porque é a alegria diante da graça gratuitamente dada. Então, o que Jesus está dizendo é: eu guardei os mandamentos do meu Pai, ou seja, eu sou gerado eternamente do Pai, e eu reconheço quem o Pai é e quem eu sou nele, eternamente. Esta é a minha alegria. A minha alegria é a alegria de ser filho, é a alegria de ser gerado do Pai eternamente. Então ele está dizendo: eu vos digo isto para que a minha alegria esteja em vós. Ou seja, para que vocês percebam que isto vos é dado gratuitamente e se alegrem e reconheçam essa graça. Que vocês são introduzidos nessa minha relação eterna com o Pai, através da minha humanidade santíssima, e se alegrem com isso. Mas esta alegria, ela precisa ser plena, ela precisa chegar ao seu máximo gozo. E qual é esse máximo gozo? Esse máximo gozo é a oração infusa, é aquilo que vem nos graus superiores da oração. Ou seja, nestes 3 versículos, quando nós lemos o capítulo 15 em seu conjunto, nós percebemos que Nosso Senhor está descrevendo o itinerário da vida espiritual. E como é que nós fazemos para que esta sua vida, que foi nos dada pelo batismo, frutifique e produza em nós efeitos espirituais visíveis. Queridos irmãos, todos nós precisamos levar a meditação muito a sério, levar a oração mental muito a sério, todos os dias. Permanecermos no silêncio do nosso recolhimento interior e irmos ter com Cristo na oração para unir-nos a Ele, amando-o. Isto é essencial. Alguém pode dizer: mas já faz anos que eu persevero. Pois é preciso guardar os mandamentos, esses 2 mandamentos da fé e da caridade. É preciso perseverar na oração muito tempo, muitos anos, até que nós aprendemos a crer, até que nós aprendemos a amar, até que Deus fique vivo dentro de nós e as nossas existências interiores comecem a ceder. Na medida em que isso acontecer, a nossa alegria se tornará cada vez maior, até que seja plena, ou seja, até que Cristo seja a nossa plenitude.